convidados. Hoje é uma dose dupla. Duas pessoas... Pela primeira vez. Incríveis. São um casal lindíssimo em todas as formas e de todas as maneiras. E eu apresento para vocês... Leandro Bueno e Rodrigo Malafaia. Bem-vindos! Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Cara, que massa. Obrigado mesmo por aceitar o convite de estar aqui com a gente, pra gente trocar uma ideia. A gente agradece o convite. Primeiro podcast aqui em Portugal. Um gosto ter-vos aqui. Exato. Mas assim, vamos começar pela... Eu acompanho vocês na rede social, tá? E eu quero chegar na fase do casamento de vocês que eu achei lindíssimo, tá? Vocês têm uma história, uma trajetória de amor muito bonita. Eu já sei por detrás, mas eu queria que vocês contassem aqui. Como começou, como é que vocês se conheceram em primeiro lugar? O Leandro já canta, Rodrigo modela, e aí? Onde é que os astros se alinharam? Então, eu vou começar porque fui eu. A partida foi minha. Foi ele que deu o pontapé. Eu tava passando stories no Instagram, né? Aquela fama. Fala solteiro, né? Passando. Aí vi e falei, nossa, que coisa mais linda. Aí respondi uma carinha com coração. E ele me respondeu, deu bastante mole, foi bem fácil, foi bem rápido. Foi muito fácil, eu amo, eu detesto coisa difícil, gosto de facilidade. A vida já é muito difícil. Ele foi muito fácil, eu falei, nossa, arrasou. Aí a gente se encontrou, a gente tava viajando, a gente se encontrou 2 dias depois. Fui pra casa dele, ele me buscou no metrô. A primeira vez que eu vi ele foi ele me buscou no metrô. Vocês estavam no Brasil nesse momento? Estávamos no Brasil. Eu estava viajando em algum lugar do Nordeste e ele estava viajando no interior, tocando. Eu estava no interior de Minas, tocando. Aí a gente chegou no dia seguinte em São Paulo, porque eu não morava em São Paulo, mas eu estava em São Paulo. E, enfim, fui pra casa dele, ele me buscou no metrô, foi o primeiro momento que eu vi ele. Depois que a gente se viu, a gente nunca mais se desgrudou. A gente nunca mais... nunca mais desgrudaram, como vocês dizem. Literalmente. A gente já praticamente ficou junto a partir dali, nunca mais... Uma semana depois... Separou. Faz quanto tempo isso, Guris? Vai fazer 6 anos. Vai fazer 6 anos. Cara, que massa! 6 anos. Vai fazer 6 anos. E aí, a partir daí, tiveram vários acontecimentos, mas a gente nunca terminou nenhuma vez. Eu cheguei a morar no México. Na verdade, não era minha ideia me relacionar com ninguém. Não era meu objetivo. Meu objetivo era focar na minha carreira internacional, que eu não tinha conseguido focar até então. Por causa da minha mãe, que ela tinha falecido ela faleceu 1 ano antes de eu conhecer o Leandro. Então eu ainda estava me reconstituindo, sabe, tentando reviver, tentando sobreviver a isso, estava melhorando e falei, agora eu vou conseguir, porque antes eu ficava entre México e Brasil por causa dela. Porque eu não conseguia, ela era uma pessoa muito doente. Tu trabalhava no México? Eu trabalhava no México. Aí eu ficava indo e voltando, eu não conseguia ficar lá muito tempo, porque eu sabia que ela não ia ficar muito tempo viva, e eu queria ficar com ela, eu amava muito ela, era a melhor amiga, o maior amor da minha vida. Só que, enfim, ela faleceu, e aí, depois que eu estava me recuperando, eu estava cuidando do visto de trabalho aqui, eu conheci o Leandro, só que quando a gente se conheceu foi assim, cara, vamos ver o que vai ser agora, mas eu vou pro México, eu vou correr atrás da minha vida, porque eu quero que minha carreira internacional agora vai dar certo, porque agora eu posso cuidar dela com mais tranquilidade. Mas não foi assim que Deus quis. Eu fui pro México, ele foi ficar comigo 1 mês lá. Depois que ele foi embora, eu não aguentei mais ficar lá. Tive 2 crises de ansiedade bem complicadas, piores. Passei por coisas piores de quando minha mãe faleceu, por incrível que pareça. Aí eu falei, não adianta estar aqui ganhando dinheiro e tá infeliz, tá sofrendo. Aí eu voltei pra gente se casar. Né? Exatamente. E nessa altura no México já estavas a trabalhar como modelo? Sim, eu trabalhava desde 2015. Isso foi a gente se conheceu no final de 2018. Ok. Aí eu fui em 2019, ele ficou lá comigo 1 mês. Eu fiquei uns 2 meses sozinho. Ele ficou lá comigo 1 mês pra ver como é que a gente ia lidar com isso. Depois que ele foi embora, eu olhava pra minha casa, não via ele, e aí não deu. Eu acho que os dois, assim, foi empurrando com a barriga, sabe? A gente foi vendo até onde que dava, até o que ia acontecer. Porque acho que você também já teve relacionamentos que no começo a gente não sabia o que ia dar, e no final a gente optava muito mais por nós e falava, não dá certo, e ponto final, e bye, sabe? Next. Era tipo isso. Porque tem hora da nossa vida que a gente tem que fazer isso, né? Porque se tem uma complexidade muito grande para ajustar, seja agenda, seja casa, seja tudo, a gente prefere olhar pro nosso umbiguinho e falar, não vai dar, foi ótimo, obrigado. A gente meio que tentou fazer isso até, mas não rolou. Era esse o objetivo. O objetivo era esse, porque quando eu conheci ele, eu sabia que ele ia embora.
né? Ele já tinha me falado que ele ia embora e tal. Eu falei, tá, então se você quiser até a hora de você ir embora, a gente fica junto. Depois a gente termina. Depois a gente termina. A ideia era a gente terminar. Mas aí quando ele tava racionais. quando ele tava indo embora, eu falei, eu não quero terminar. Você quer terminar? Ele, não. Daí eu fui lá, fiquei um mês com ele. Aí eu tive que voltar, né? Eu fiquei um mês no México. Tinha que continuar vivendo, né? Porque tu canta, né, Leandro? Exato. E a tua vida, claro, eu sei que a vida do Rodrigo é corrida. Exato. Modelo, já fui modelo e sei a loucura que é. Mas eu acho que cantar é muito mais louco, acho. Até porque tem a língua também. É, assim, eu acho que ambas as carreiras são bem complexas, mas tem o lance da língua que, tipo... Eu falei isso pra ele até no começo, quando a gente tava meio que naquela, o que a gente vai fazer? Eu vou pra isso, você vem pra cá, o que a gente faz se der tudo errado? E aí eu falei pra ele, bom, eu construí uma carreira aqui que o único impedimento de eu, acho que, não conseguir partir da onde eu já parei é a questão da língua, porque eu nem falava espanhol, então eu teria que... ir para um mercado que ninguém me conhecia, que ninguém me conhece, no caso, no México, e é meio que começar do zero, assim, sabe? Ia ter que voltar do zero, ia ter que construir tudo que eu tinha participado do The Voice, tudo no Brasil. Era então, isso assim, que eu ia perguntar. Eu já tinha construído muita coisa no Brasil, sabe? E não que não largasse para viver o meu amor por ele, não era isso, mas era tipo... Vamos analisar bem o que é melhor. Eu ir pra aí, pra eu tentar cantar aí, porque eu só sei fazer isso, tá? Eu só sei cantar. Não sei fazer mais nada. Assim, só sei... eu sou artista, né? Eu produzo, atuo, canto, tudo mais, mas eu tentei explicar pra ele, era que eu ia tentar voltar a estaca zero, entendeu? Por conta da língua, principalmente por conta de ser um país novo. E ele já tinha trabalhado aqui também, então a gente viu que eu ir pra lá não era uma opção, de me mudar pra lá. E era talvez um pouco mais fácil dele pensar em voltar para o Brasil e a gente tentar outras possibilidades juntos, sabe? Mas nesse momento a gente ficou meio que naquele impasse de e aí? Mas, assim, ninguém queria ceder um pouco também. Não mudaria nada a ordem. Na verdade, essa ordem foi bem melhor, porque veio a pandemia logo em seguida. Okay. E a gente não estava esperando isso. Acho que ninguém no mundo estava esperando isso. Tem Quando isso eu também. cheguei, a pandemia começou a chegar no Brasil. Foi logo depois de meses. E aí, graças a Deus, eu estava em São Paulo. Porque... eu tinha amigos no México e, na verdade, minha família são os meus amigos, né? Os meus parentes não são a minha família. Eu costumo dizer a mesma coisa. Não são a minha família, porque, enfim, isso a gente fala daqui a pouco. Mas é diferente, né? Eu também tenho a minha família de amigos no Brasil e eu estava mais próxima deles. A gente passou tempo na casa de amigos meus, né? Da sua mãe. Então, assim, a gente passou por isso adiando um casamento 8 dias antes. Adiando o casamento 8 dias antes, mas a gente estava aqui junto. Mas se a gente estivesse no México... teria sido bem desesperador, e a gente mais não- do que já foi, né? Teve muita gente amigo nosso que ficou preso no México, que ficou preso Eu em lembro Barcelona, no período, que ficou preso. Conseguiram voltar depois de alguns perrengues, mas passaram por problemas, assim. Então, enfim, eu só tô adiantando que, por mais que a gente tenha pensado e racionalizado isso, no final das contas, foi muito melhor. E nem foi pelo profissional. Foi porque a gente estava aqui no Brasil numa pandemia. Porque o trabalho parou tanto para mim, tanto para ele. Foi zero. Foi para zero. O lado artístico na pandemia foi... Foi avassalador. triste. A gente foi morar com a mãe dele, Foi porque triste, eu a gente voltei pra estava minha tendo muitos casa. gastos. Depois de morando 15 anos fora, eu voltei pra casa da minha mãe. Ok. Eu ia te perguntar um bocadinho em relação à tua carreira, Leandro. Primeiro, como é que tu defines o teu estilo musical? O estilo musical que tu cantas. E depois, se tu sentes que foi o The Voice aqui um degrau na escada para ficares mais conhecido, Sim. ou se tu naquela altura já... Eu trabalho com música desde 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu já fazia show na minha cidade, assim. Comecei muito cedo mesmo, muito criança. E no começo era tudo uma grande brincadeira, né? Pra mim era uma diversão. Eu participava de programas de televisão, participava de festival. Comecei a ganhar meu dinheirinho pequeno, né? Eram R$100 pra cantar ali, R$200 pra cantar colar. Então, assim, eu sempre comecei a criar uma autonomia, assim, desde criança, fazendo aquilo que eu gostava muito. Comecei a tocar violão, tocar piano, cantar. Mas o The Voice me deu uma projeção diferente, assim, me deu uma projeção nacional e eu comecei a profissionalizar muito mais aquilo ali, porque na época do The Voice, inclusive, eu estava fazendo meu TCC
de publicidade e propaganda. Nunca mais voltei pra faculdade. Sério? Nunca mais voltei. Eu comecei publicidade. Eu tava entregando meu TCC, tanto que assim, era na fase de entregar o TCC. Eu tava no meu último semestre, eu não consegui terminar, porque minha vida virou de cabeça pra baixo. TCC corresponde a uma licenciatura. É o trabalho de conclusão de curso. Conclusão de curso, meu Ok. filho. Faltavam 6 meses pra eu acabar. 6 meses não, tava faltando 3, né? Porque já era bem no final mesmo, assim. E aí eu trabalhava numa agência de publicidade, inclusive, nessa época, e tudo mudou, assim. Tudo mudou muito mesmo. Então, eu digo que depois do The Voice foi quando eu comecei a criar uma identidade musical. Eu comecei a lançar as minhas músicas autorais. Antes eu cantava em banda, aqui e lá e tudo mais. Então, eu comecei a lançar um projeto solo mesmo, meu, depois de 2014, que foi o The Voice. E como eu defino a minha identidade musical, isso é muito, muito doido, assim. Porque no começo era muito pop. Hoje em dia, o que eu mais gosto de cantar, de tocar, até mesmo de ouvir, é R&B. Mas eu comecei a produzir as minhas músicas há pouco tempo atrás, né? Em 2020, na pandemia, inclusive, eu comecei a explorar esse lance de produção musical. Sempre escrevi as minhas músicas, mas nunca tinha me arriscado nesse lance da produção. E quando eu trabalhava com produtores, eu sempre tinha que dar uma brifada muito nos produtores, tá? Eu quero isso aqui mais pro R&B, um pouco mais para esse lance, né? Do rhythm and blues e tal. E eu produzindo, eu vou para todos os cantos que eu posso, assim. Eu gosto muito de house, gosto muito de disco. Então, assim, eu comecei... Eu tenho a liberdade, porque às vezes, tipo assim, eu precisava falar, eu quero colocar um elemento desse aqui na música. O produtor falava, mas isso não é R&B, isso já vai pro pop. E eu acabava me podando um pouco também pra isso. E eu descobri no meio da produção musical que eu meio que não tenho uma vertente exata, assim, e eu acho que eu ainda vou descobrir muita coisa do que é a minha essência, de fato. Mas a minha paixão é o R&B. Okay. Eu fui muito taxado como uma pessoa que canta pop no programa, no The Voice Brasil, mas foram mais por escolhas do programa do que minha própria, assim. Eu acho que eu escolhi só a primeira música que eu cantei, depois aquilo ali foi muito desenhado, assim, pra mim, sabe? Já quero voltar nessa área da produção que eu gosto muito. Eu gosto muito de música e tal, e eu quero voltar nisso. Mas tirar uma dúvida até contigo, B. O The Voice no Brasil, ele joga as pessoas muito pra cima. Tu vira um monstro. Eu já assisti o The Voice aqui, mas eu não tenho essa percepção. Não é que eu não tenho essa percepção, eu não consigo entender se isso acontece com os artistas do The Voice aqui. Acontece ou não? Depende. Tens duas hipóteses. Ou chegas mesmo à fase final e na final tu consegues tornar-te um artista conhecido. Não precisas de ser o vencedor. Os artistas que trabalham melhor conseguem sobressair, ou então a tua atuação é tão boa, é tão polémica, que o vídeo viraliza no YouTube do The Voice e começas a tornar-te conhecido a partir dali. Já aconteceu as duas coisas. No meu caso foi essa segunda opção, porque assim, no começo ainda, nas primeiras edições do programa, o programa era muito mais forte do que é hoje em dia. Inclusive o The Voice teve a última agora, né? Acabou. No Brasil, não tem mais. Acabou. Mas, sei lá, devia estar na... Eu assisto o The Voice do mundo inteiro, porque eu gosto, adoro. Não, eu amo também, eu acho a dinâmica. E eu era muito fã do programa. Antes, quando começou o The Voice no Brasil, eu me inscrevi na primeira, na segunda, na terceira, eu só entrei na terceira. E eu era muito fã de The Voice, assim, assistia todas as edições do mundo inteiro também e era doido pra entrar, doido. Quem eram os jurados? Cláudia Leite... Eu lembro Daniel, Lulu Santos e Carlinhos Brown. E a bicha escolheu Cláudia Leite. A bicha escolheu a Cláudia Leite, lógico. Mas então, assim, a minha audição deu muito boom, assim, porque eu escolhi uma música muito, acho que fora da caixa, assim, porque eles estavam esperando. Todo mundo meio que ia por uma coisa meio óbvia. Eu escolhi uma música que era minha música favorita, é minha música favorita até hoje, acredito. Tava bombando no Reino Unido. Canta um pedacinho, Renato. Now I've got you in my space, I won't let go of you. Do Sam Smith, não sei se vocês conhecem. Eu adoro. E ao vivo, então, chega a me arrepiar. E aí essa audição deu muito boom, assim, sabe? Meio que viralizou, assim. Não sei nem que... Na época, eu acho que não tinha muito esse lance de viralizar. Afinal, foi 10 anos, 2014. 10 anos. Eu assisti toda a Mas assim, essa música no iTunes, na época, não tinha nem streaming na época. Era só... Você tinha que baixar a música mesmo. Ficou, tipo, um mês em primeiro lugar no iTunes Brasil. Então, assim... Logicamente, a edição deu um boom legal, mas
em específico, a minha audição deu um boom muito legal, sabe? Então, pra mim, isso me rende até hoje, assim. As pessoas lembram de mim, não só do programa, mas lembram dessa música em específico, desse momento em específico, sabe? Foi uma coisa muito marcante. E é doido, porque eles nem queriam deixar eu cantar essa música, porque não é uma escolha comum, assim, sabe? Não é uma coisa que poderia cantar. Eu bati o pé, falei, tem que ser essa música, tem que ser essa música, tem que ser essa música. E tinha que ser essa música mesmo. Tinha que ser essa música. E as músicas na sequência, eles escolhem? Tu escolhe? Tem uma curadoria. Se tu pode falar ou não, é contrato? Não, pode. Já acabou até o programa. Eu não escolhi nenhuma música depois do Gillette que eu cantei, não. Eram sempre listas de que a gente ia chegando num acordo do que ia cantar. Mas eu falar, eu quero cantar essa música, nunca aconteceu. Só a primeira. E os jurados ajudam mesmo? Ajudam, é muito mais um lance de gravação ali e tal. A Cláudia Leite não ficava ali 6 horas com a gente ensaiando, sabe? O Nilo Santos. Mas... Ela assistia o último ensaio. Não, mas eles... Todos os jurados ali eram, assim, muito proativos com tudo que a gente queria pedir de ajuda e tal. Foi uma mentoria muito boa, assim, que a gente teve, de fato, sabe? E eu sabia que não ia ser ali, a gente dormindo e acordando com eles falando o que a gente deveria fazer. E eu acho que o programa nem é sobre isso. É sobre eles te darem a segurança e mostrarem que você é capaz, sabe? Eu acho que é muito mais dele passar aquela credibilidade pra você e falar, você é capaz, te dar aquela... Eu tinha 21 anos, assim, sabe? Já tinha cantado desde os 10, mas quando eu chegava ali, programa ao vivo, eu tremia, assim, tremia. É desesperador, você não tem uma projeção dessa. Eu entrava no programa, saía e ganhava 50 mil seguidores por noite. Então, assim, Globo, né? TV Globo é monstruosa, é um poder. Então, quando tu falas em monstruosidade no Brasil, não tem nada a ver com aqui em Portugal, então. Mas e depois também não era mais assim. E também era uma coisa Os últimos não era mais assim. Por exemplo, os últimos assim. Não tinha esse boom, lógico, como ele falou. Tinha pessoas que entravam e viralizavam por uma coisa específica, um timbre de voz. Tem pessoas que do seu que também não aconteceu isso. Do meu mesmo, acho que eu e mais duas pessoas tiveram um boom muito grande, assim, sabe? E até, sei lá, eu e mais uma deve, acho que, seguir cantando até hoje, porque a música é meio... volátil. É muito volátil e é difícil você se manter ali conseguindo fazer isso, porque a maioria das pessoas elas têm que captar de alguma outra forma para conseguir inserir na música. Até hoje eu invisto na minha música, eu não ganho dinheiro com música, sabe? Eu acho que o The Voice também ele me deu uma projeção nacional que eu comecei a trabalhar com publicidade, fazer campanhas e tal. Eu meio que virei uma figura pública. E como figura pública, a gente sabe que dá para ganhar dinheiro, mas não especificamente com música. E é por isso que eu vim para Portugal, inclusive, que eu quero ganhar dinheiro com música. Aqui em Portugal, eu converso muito com o B, a gente já trouxe o Kila aqui também, e eu acho que se torna mais barato, me corrijam se eu estou errado, tá? Minha visão de amante da música. Eu sou um cara que ama música, eu não canto, eu não toco, eu não faço nada. Só amo música. Tá? Danças. Faço uma dancinha do sabiá com reumatismo. Mas aqui em Portugal eu acho muito mais barato tu ter um bom resultado no trabalho, um excelente resultado no trabalho, do que no Brasil. Aqui tu consegue produzir uma música e um videoclipe muito mais barato e com uma qualidade muito maior que no Brasil, até porque, tipo, o centro do Brasil é São Paulo. E Portugal, claro, falamos de imensidões diferentes. Vocês percebem isso também ou não? Eu acho que é um mix de várias coisas. Eu acho que pode ter esse lance de ser um pouco mais barato. Eu consigo dizer quanto é que gastas numa música cá em Portugal, com facilidade. Mínimo dos mínimos 2.000 euros. Para fazer uma música. Pois é. 2.000 euros vai dar 10 mil, em torno de 12 mil reais. Mas é aí que tá. Você pode gastar, dependendo do que você for fazer, 2.000 euros só num compositor. Ou só num estúdio que você quiser gravar. Não, ou só numa mix e master, sabe? Cá também. Se formos postos... Por isso, é muito relativo. E no caso agora, você não tá gastando, porque você tá fazendo Não, ainda bem, exatamente. Hoje em dia eu consegui ter uma autonomia musical que eu escrevo, eu produzo, eu gravo, eu mixo, eu faço tudo. Então, Priscila Alcântara fez isso no último disco dela. Então, gravou assim... dentro do guarda-roupa. Foi a primeira vez na minha vida que eu tô podendo fazer isso. Porque o meu último álbum, meu primeiro álbum, no caso, né? Já tinha lançado alguns EPs do meu primeiro álbum, que eu gravei na pandemia. Eu demorei 2 anos e meio pra lançar, porque eu produzi
todo, praticamente, de 11 faixas eu produzi 10, já tinha uma produzida, mas eu tinha que pagar estúdio para gravar, eu tinha que pagar mix, eu tinha que pagar masterização, eu tinha que pagar as fotos, eu tinha que pagar a iluminação, eu tinha que pagar tudo. Então, vídeo. assim, por mais que eu esteja fazendo, demorou 2 anos e meio para eu ter como lançar da forma que eu queria lançar, entendeu? E agora eu comecei o outro tem mais ou menos uns 6 meses, meu segundo álbum. E já tá, assim, 60% já caminhando, sabe? Já tem uma coisa. Por quê? Porque eu gravo no meu quarto. Agora ele tem os aparelhos. Eu tenho tudo. E assim, a tecnologia aumentou muito também. Hoje em dia você consegue emular muita coisa. A inteligência artificial faz milagres que a gente nem imagina. Então antes o que eu tinha que gastar, às vezes, como um profissional, 500 euros, hoje eu consigo fazer isso por um valor muito mais acessível, sabe? É lógico que isso não substitui os engenheiros de áudio, os grandes estúdios. Porém, eu só vou pagar um super estúdio quando eu tiver realmente dinheiro para isso. Hoje em dia eu consigo fazer sem ter esse orçamento, entendeu? Antes era impossível. Hoje em dia tu és um artista independente, não dependes de o artista independente é o mais dependente que tem. Ele é o mais dependente de tudo, porque ele é o seu próprio secretário, ele é o próprio cara que manda os e-mails, ele é quem escreve, ele que produz, ele que faz tudo. Então, assim, é meio que esse nome é até engraçado, artista independente, porque ele é o mais dependente de tudo. Ele depende de tudo, para fazer tudo, para dar um passo. Sentido. Então, assim, eu acho que, em termos Brasil-Portugal, Portugal, por ser, sei lá, metade de São Paulo, a gente consegue ter mais foco nas coisas e as coisas são mais palpáveis. Eu consigo direcionar as coisas, sabe? Porque... É do tamanho de São Paulo. Sei lá. Não, chutei, tô brincando. Metade de C2... São Paulo é metade de Cidade do México, você confundiu isso. Exatamente. Assim, então, em questão de números também, não é nem por uma questão de como posso dizer, apenas de número. Mas aqui eu consigo focar em entender muito melhor o público, entender as demandas do que as pessoas estão esperando de fato. O Brasil é muito grande e tem uma diversidade musical muito, 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 muito grande. E eu tava meio que sentindo que ali eu já tinha feito tudo para as pessoas me conhecerem. Elas já me conheciam, mas elas não estavam focadas na minha identidade musical, e sim na minha imagem enquanto artista. E eu acho que eu posso, agora, tendo mais autonomia, criar isso com mais facilidade aqui em Portugal, sabe? Eu consigo afunilar um pouco mais isso para começar a realmente ganhar dinheiro com música, porque a gente tá feliz, a gente tá vivendo bem, graças a Deus, mas eu ainda quero conquistar muita coisa com a minha arte. O Rodrigo também quer conquistar muita coisa com o trabalho dele. E no Brasil, meio que a gente tava patinando, assim, algumas coisas, sabe? A gente tava meio que... os influencers. Eu não sou influencer, sabe? Ele não é influencer, não é influencer. Tu és músico, cantor. Exato, eu sou artista. E ele é modelo. Exato. E depois, por consequência, vocês tornaram-se influencers no digital como consequência do trabalho bem realizado. Mas, sei lá, dos meus 200 e alguns mil seguidores, acho que 30 mil sabem que eu canto, sabe? E dele também é muito... as pessoas, elas só conhecem, parece que de nome, e tudo bem para quem quer construir isso, mas eu quero focar, direcionar minha carreira para um outro lugar. E é difícil fazer isso, porque não é só número, né? Às vezes tem muita gente que te segue, mas se você não tem o público que vai consumir aquilo que você está produzindo, não adianta você ter 1 milhão de seguidores se 15 mil sabe o que você é de fato, consome aquilo que gera receita para você no final do mês, sabe? E eu tava meio que perdido nisso. A gente tava meio que perdido nisso no Brasil. A gente viu uma oportunidade aqui. E o cenário europeu também é bem diferente da forma que consome arte do que no Brasil. Não que o brasileiro não tenha gosto pra arte, mas é muito diferente. É muito diferente. O acesso à arte é muito diferente. O acesso à arte é muito diferente. Eu noto. Eu gosto de arte. E você sabe, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu venho de uma cidade muito pequena. E gostar de arte lá já era estranho. Aí, quando eu vou para a capital, que tem um pouco mais de acesso, continuava estranho, não tão estranho. E aí eu comecei a viajar pelo mundo, comecei a descobrir outras coisas, porque a gente sai, né, como eu digo, saiu da fronteira, mesmo viajando pelo Brasil e fora, aí tu começa a perceber que, tipo, mano, tem muita coisa para fora que as pessoas não conhecem. E todo mundo tem que ver. Eu escrevi uma música que é exatamente isso, eu convido as pessoas para ver o mundo. Agora vai o nosso desafio, então canta lá um bocadinho. Vamos lá. Eu que sempre falou pra eu cantar, eu canto pessimamente. Mas eu vejo exatamente isso.
diferente. Não desmerecendo o Brasil, porque eu acho que nós temos uma cultura e uma... É riquíssimo. Riquíssimo. Mas eu, aqui... inclusive, sou esse Bossa Nova, por exemplo. Exato. Que o Schipper diz que ninguém no Brasil, ou muito pouca gente ouve. Muito pouca gente. Hoje em dia é pouca gente. Se você Eu olhar amo o top 10 do Spotify... Não há nenhuma Bossa Nova. A maioria é funk e sertanejo, e assim... Muito legal quem curte, quem escuta, mas meio que se fechou uma panela em cima disso e não se... É porque é o copy, Ctrl-C, Ctrl-V, né? É... Tipo, dá certo Exato, e tal. exato. É muito mais pela fama, eu acho. E as pessoas associam muito isso no Brasil. Ser artista é tentar ser famoso. Eu não quero ser famoso. Eu não me interessa em nada ser famoso. O lance de as pessoas me admirarem, pararem na rua, pedir pra tirar foto, eu acho isso muito legal, porque é meio que um reconhecimento do nosso trabalho. Mas... Eu não quero ser o cara que não consegue andar na rua, que tem gente que ama isso. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Quero ter minha paz e viver tranquilamente, minha privacidade. Toda a minha falta de privacidade, digamos assim, que eu jogo ali no Instagram, é porque eu sei quanto isso impacta as pessoas e eu posso contribuir isso para diversas camadas esferas, assim, da sociedade. Nós, como uma representatividade LGBT, falar sobre HIV, falar sobre várias coisas. Eu sei como isso impacta na vida das pessoas e eu sei o quanto eu quero continuar fazendo isso. Porém, no Brasil, as pessoas assimilam isso, a ser artista, a ser famoso. Eu não quero ser famoso. E aqui na Europa é muito diferente isso. A gente olha artistas que estão aí viajando o mundo, cantando. Tem 15 mil seguidores no Instagram, sabe? Tipo, ninguém sabe a fuça dele direito, sabe? E aqui é muito fácil, por exemplo, quando eu encontrei o Sam Smith na rua. É muito fácil encontrar o artista natural na rua. Pois é. Um jurado do The Voice aqui também na festa de Santos. Sim. Tava lá, já encontrei O Rodrigo. Não, a menina que eu gosto, a Nena. Claro, não parei. Marcelo Camelo, Malu Magalhães. É Marcelo Camelo é que tu encontras. Eu passo assim e tipo, tá tudo bem. Sim. Eu acho que pra eles... E as pessoas aqui, elas estão preocupadas em realmente fazer esse lance virar na forma orgânica ali da música mesmo, ter ouvinte nas plataformas digitais e não ter seguidor no Instagram. Eu acho que se deturpou muito isso no Brasil e eu acho que vai demorar um grande tempo para isso passar. Eu já quero daqui a pouco entrar nessa parte da influência que vocês estão tendo digitalmente na comunidade, que eu acho muito importante, tá? Mas antes eu quero falar do evento que acho que foi o maior da vida de vocês, que é... vocês casaram no Brasil, né? Sim. Que foi o casamento mais lindo que eu já vi, gente. Olha, o meu que eu já vi também. E nós somos... Realmente. Eu acho que é por muita coisa. Eu acho que todo mundo que se casa... Não todo mundo não, mas muita gente que se casa se dedica. Eu acho que acha o casamento um momento muito lindo. Só que o nosso casamento foi muito diferente de tudo que acontece num casamento, assim. Não só por estarem dois homens casando, mas desde o celebrante, que foi um amigo nosso que a gente admira muito, que é o Vitor de Castro, que deu uma palavra linda, como as pessoas que estavam lá diversas, como a gente não chamou ninguém por obrigação, nenhum parente meu estava presente, por exemplo, não foi por falta de convite. Mas hoje em dia eu não teria nem chamado, eu tinha outra cabeça na época também. A família, os parentes do Lê estavam presentes, porque eles são a nossa família. Sim. Os meus não são a minha, mas os meus amigos, a gente tinha 20 padrinhos e madrinhas, assim. Uou. Cada um? Era cada um. E assim, a coisa mais linda do mundo. Tá na rede social de vocês? Tem foto? Tem foto, tem vídeo. Tu consegue ver? Tem vídeo fixado. Tem foto, tem vídeo, tem tudo. Tem no Google. Eu sou cara, quando eu vi as fotos, eu digo, mano, olha isso. Aí a gente cuidou de tudo com muito carinho, assim. Então foi muito diferente. A gente tava com roupas que a gente desenhou junto com o estilista Vitor Belchior, assim, do zero. Então a gente não tava de terno e gravata. Exato. E foi tudo muito especial. Foi um momento num lugar incrível que é o Ravenna Garden, num jardim maravilhoso, lindíssimo, com piscina. Então foi com a cantora da... É o que? Mais pra baixo, mas esse aí. Ibuprofeno. No seu tem fixado no Reels, porque é mais fácil encontrar no teu, eu acho. Não, fixado não. Acho que deve estar no do Rodrigo. No meu tem fixado no Reels. No dele não vai ter. Rodrigo Malafaia. Mas usa... Reels, né, amor? Eu não uso muito. Agora Rodrigo tá postando WM.
Tá sumindo. Ah, só descer um pouco no Leandro que você me acha. Se não me achar, a gente vai ter um problema. Desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Aqui, ó. Aí, ó. Olha essa foto, que lindo, gente. Aqui Não, é é o ele. Não, ali, ó, Rodrigo. Ali em Rodrigo, cima. aí. Isso. Aí vai no Reels. E tem. Fixado. Cadê os fixados? Não, do Reels. Reels. É que eu acho que no desktop deve ser diferente. Mas desce um pouquinho, Desce que não um vai pouquinho demorar que muito, você vai não. achar. Aqui Ali, é ó. um. É, isso é um vídeo, na Esse verdade. é um vídeo. Você queria foto? Não, pode ser pode ser vídeo, vídeo. pode ser vídeo. Esse é um vídeo. É um vídeo? É um vídeo. É um vídeo. Essas roupas. Eu demorei um pouquinho pra entrar. Achei que ele não ia entrar. Ia te abandonar, Leandro. É. Eu conheço o cerimonialista de vocês, adoro ele. Ele é maravilhoso. E foi uma das coisas que enriqueceu muito também o momento. Que vocês nunca percam o que trouxe vocês até aqui. Maria. E Maria. Foi lindo, todo mundo. Foi lindo, que massa. Todo mundo estava em prantos, eu também estava. Eu quase não consegui falar meus votos. Gaguejava. O Leandro falou plenamente, mas o meu pra mim foi. Tava tranquilo, Leandro? Pra mim foi eu bem. não fico difícil. nervoso Sério? nessas coisas, não. Que Eu massa. fiquei muito emocionado, mas eu não fiquei nervoso. Olha que lindo, gente. Não, e o lugar Olha era o lugar, mágico. uau. O lugar era mágico. Agora é surreal. E assim, no dia tava marcando uma previsão ok, né? Quando a gente chegou lá, tava um tempo super fechado, Sério? assim, ia ser no bosque. E aí toda a organização começou a mudar pra esse lugar, que eu acho que foi o lugar que tinha que ser mesmo, tinha que ser essa parte. E aí, assim, 15 minutos antes de começar o casamento, abriu um tempo maravilhoso, um sol, todas as nuvens saíram. Eu falei, gente, pronto, era isso que tinha que acontecer. Esse é um vídeo longo, né? Mas É, todo esse é um mundo vídeo entrando e tal. Mas foi lindo. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Gente, é incrível, é incrível. E ver que as pessoas estavam realmente felizes por Sim. estar compartilhando esse momento com vocês, isso é muito legal. Exato. Muito legal. Sim, Nosso foi, padrinho de saltão, eu amo. foi muito especial, de verdade, assim. A gente queria que ele estivesse muito à vontade com tudo. A Sim. gente só passou uma paleta de cores pra na foto não ficar um grande círculo. E quando E a as, gente falou pra eles, vocês podem ir da forma que vocês quiserem. quando as meninas mandavam assim, o vestido, eu falei, quem disse que é vestido? Eu já falei que eu falei a cor. Se não for com a cor, eu vou ficar bravo. Porque vai ficar feio na foto. Exato. Mas você pode ir de terno, você pode ir de calcinha, você pode ir de biquíni, você pode ir de duas vestido madrinhas também. entrando, teve pessoas que entrou de três Três. pessoas. Legal. A única regra era a liberdade. A pessoa poder ser quem ela for. Exatamente, sei quem ela Que quiser lindo. ser. Eu só realmente fui rigoroso porque com a cor, Com a pra paleta. ficar bonito na foto, bonito, sim. sabe? Porque com um de cada cor, eu acho que não ia ficar legal. Sim. Enfim, e ficou lindo realmente. Olha todo só mundo. que lindo tu tá lendo. Parecem dois príncipes. E a gente não sabia, né? Eu não sabia a roupa dele, ele não sabia a minha roupa. Sério? Ninguém Mas sabia a era o mesmo minha. estilista, né? Então o estilista fez aquilo se casar. Ninguém Não, sabia. e ficou lindíssimo. Ninguém lindo, sabia a né? cor, teve que ser o mesmo estilista pra ele comunicar. Aí ele fez a roupa do celebrante também, e ele fez essa comunicação. Ele fez essa magia acontecer, foi o estilista. Gente, Porque olha. eu só sabia o que eu queria e pedi pra conversar com o Leandro, e ficou tudo a ver, né? Esse meu terno, vamos dizer, ele pesava 10 quilos. Sério? 10. Rodrigo. Esse colete, né? Esse colete pesava 10 quilos. Teve uma hora que pé eu passaste- estava... Tiraste o colete. Pelo amor... Eu tinha uma outra roupa embaixo. E aí ela tava num lugar meio distante. Eu, gente, pelo amor de Deus, alguém pega minha outra blusa pra mim. É uma blusa linda também. Só uma sedinha assim. Porque eu não aguento mais. Eu tava, tipo assim, doendo. Tava doendo, real. Gente, mas foi lindíssimo. Eu adoro ele. Ele é maravilhoso. Ele é Ele é maravilhoso, mesmo. sim. Ele... Foi muito maravilhoso ter ele falando, sabe, no nosso casamento. Casando a gente, porque eu conheci ele em 2020, quando a gente pensou num celebrante, um amigo nosso falou, vou te mostrar o Vitor de Castro. Eu não conhecia ele. Aí ele me mostrou, eu falei, nossa, que cara incrível. Ele falava sobre signo, ele fala até hoje, tá? Mas é Sim. que naquele momento, tô falando naquele momento Deixa eu só... no presente. Vitor, um beijo. Eu Vitor, sou teu beijo. fã, assisto Eu te amo todos os muito. teus vídeos. E eu te amo. Ele mostrou e eu falei, cara,
tudo a gente ver. ficou fã dele na hora. Fui fã instantâneo. Eu falei, chama ele pra jantar aqui em casa. Eu acho que fui eu que chamei, eu não sei se foi o Matheus que chamou. Ele foi jantar lá em casa. E a gente chamou, ele foi. Tipo, E ele foi, chamou pra jantar lá em casa. Aqui em casa, ele foi. E aí ele topou. E ele nunca tinha feito isso. E ele topou. E ainda teve a pandemia, porque o nosso casamento foi adiado 8 dias antes. A gente ia casar em 2020, em março, dia 20 de março de 2020, a gente casou dia 4 de fevereiro de 2022. Nossa, 2 anos depois. 2 anos depois. A gente depois. só casou quando tinha vacina exigindo comprovante de vacinação. Sim. E muita gente que ficou adiando casamento e remarcando, a gente falou, não vou remarcar enquanto as pessoas não estiverem sobrevivendo, que as pessoas estavam morrendo, né? E aí a gente não teve remarcação, nossa remarcação foi quando tava... Que não estava, a pandemia não tinha passado, mas tinha vacinação, já tinha mais de 2 doses, eu acho, de vacinação, então foi muito mais seguro. E responsável também. Irresponsável, com certeza, porque é uma coisa que a gente se preocupa muito, em ser responsável. Isso a gente sempre foi, graças a Deus. Então, tipo, eu já me perdi no que eu tava falando. Eu sou mestre em fazer isso. Do Vitor, eu tava falando do De Vitor. ser 7 dias, de ser 8 dias antes, e a gente ficou nesse impasse também, porque não só marcas que estavam envolvidas de lance de bebida, da comida, de fornecedores, mas também as pessoas que estavam envolvidas, né? E ele era uma delas. Do México. Ele era uma delas. O Vitor, a gente tinha convidado ele para ser o celebrante, ele topou, super topou para fazer em 2020. E como esse lance também do Covid e tudo mais, a gente perguntou para ele, falou, olha, você se sente confortável de ser nessa data, ainda que a pandemia não tenha passado, mas já tinha melhorado muito a questão da vacinação, estavam dando, os estabelecimentos já estavam voltando a abrir, de uma forma um pouco mais planejada, mas já estavam abrindo. E ficou essa dúvida na nossa cabeça, será que vai ser igual? Será que ele vai topar? Porque se ele falasse que não se sentia confortável, a gente tinha que respeitar também, né? Porque a gente já tinha idealizado, porque 8 dias antes a gente teve que adiar. Tipo, é como se a gente tá aqui agora e o nosso casamento fosse na próxima terça, sabe? E a gente hoje decide que não vai rolar mais. Agora, porque... E assim, não tinha nada fechado ainda. Só que uma amiga dele, que é médica, ligou pra ele e falou assim, Rodrigo, se eu fosse você, eu... Adiava, porque não vai rolar. E na hora não tinha nada ainda, tipo, não tinha fedido tudo, sabe? Não tinha chegado no Não tinha chego ainda. E a gente falou, acho que você tá Exagerando, não? Tanto que quando a gente falava pras pessoas, né, pros padrinhos, a gente falava... A data era em março, né? 20 de março. Eu tava de férias no Uruguai, no Carnaval, em fevereiro, e lá já passava um carro-som dizendo, cuidado com o vírus. E quando eu cheguei no Brasil, ninguém falava disso. Ninguém falava disso. Ainda teve o Carnaval, eu acho, inclusive, eu não sei se foi... Não, ainda teve o Carnaval pra ajudar bastante. Eu lembro que a gente começou a se comunicar com as pessoas, e as pessoas falavam assim, não precisa, calma. Eu falei assim, é porque eu não vou fazer isso, continuar com a marcação, e eu não posso esperar mais um pouco pra ver. Faltam 8 dias, gente, é um casamento, é muita coisa envolvida. Era um casamento em Mariporã, era um casamento numa região serrana de São Paulo. Não era nem em São Paulo, do lado da minha casa. Tipo, muita gente viajando. Meus padrinhos e madrinhas, a maioria não, mas a maioria talvez, era do Rio de Janeiro. Uou. Tinha uma vindo do México. Então, tipo assim, não tinha como brincar com isso, sabe? Então... E ainda bem que a gente fez isso, porque não ia dar. Não ia 2 funcionar. dias antes, eu acho que realmente fechou tudo. Deu lockdown. A gente só ia se frustrar muito mais, porque a gente já se frustrou. Adiando 8 dias antes. Foi bem ruim. Aí a gente marcou uma live casou, e trocou a... no dia a gente fez uma live. Hoje em dia a gente não sabe a nossa data de casamento. A gente não sabe que dia a gente começou, a gente não sabe, porque tem de casamento. Foi dia adiado. 4 de fevereiro de 2022. Não, sim. Esse é o que eu tenho tatuado. Mas a gente já era casado há tanto tempo, a gente tatuou, tem aqui no cofrinho. Quando a gente se conheceu, um mês depois, a gente ia casar só os dois, sem convidar ninguém. Isso. Na Bahia. Na Bahia. E aí... Não sei de onde que a gente tirou isso. A gente queria... Isso ia acontecer um mês depois que a gente se conheceu. Onde? E aí a depois... gente foi no lugar que a gente ia casar? Onde que a gente foi? Era Porto de Galinhas, eu não lembro onde. Não, aquele lugar que tinha aquela capelinha que a gente foi no Ano Novo. Onde era aquilo? Ele não vai lembrar, porque... Trancoso. Obrigado. Trancoso. Era Trancoso que a gente ia se casar. É verdade, Trancoso. Mas aí... Eu acho que foi na época que você teve que voltar pro México. Aí eu fui pro México ficar um tempo com ele. A gente viu que não precisava fazer isso, né? Casar um mês depois, só nós dois. E ainda bem que não fizemos, porque senão a gente ia ter esse casamento maravilhoso. Linda. Exatamente. Então, a gente queria casar com 4 meses juntos. Aí a gente
idealizando direitinho, ia casar com 1 ano e pouco juntos, 1 ano e pouco juntos, acabou que a gente vai casar Com 3. com 3 juntos. Então, assim, pra gente já se considera casado há muito tempo. Exato. A data foi essa, a data no papel nem foi essa. Tem a data do papel. A gente ainda. casou no papel o ano Tem a data passado. do papel. A data do papel. Como diz meu amigo Bernardo. Bernardo, uma pequena Foi bem confusãozinha. parcelado, assim, foi em várias Casamento a prestações. prestações. Foi em várias prestações. Eu acho que o importante é que a gente tá aqui, a gente tá muito feliz, mas assim, Exato. foi... E isso é o mais importante de tudo. E a gente não comemora muito a data, a gente comemora a nossa vida todo dia, a gente é feliz todo dia, a gente se ama todo dia, e a gente não comemora muito a data. Às vezes a gente lembra, dia 4, obrigado, amor, te amo, mas a gente fala isso todo dia, então a gente não comemora muito a data, por mais que tenha sido marcante, mas não é sobre a data, né? É sobre tudo que envolveu. E realmente foi maravilhoso. As pessoas param a gente até hoje, o tempo inteiro, pra falar. Elogiar. E pra falar desse casamento. E é muito louco, porque teve gente que conheceu. A gente já era razoavelmente conhecido por motivos que a gente provavelmente ainda até vai falar aqui da minha causa. O Leandro já tinha participado do The Voice. A gente já era conhecido como um casal, que também foi a gente alcançou muitas pessoas como casal, né? A gente acredito, porque falam pra gente, fonte de inspiração há muito tempo, desde antes do casamento. O casamento foi um marco muito importante também. E eu me perdi de novo. Esse é o Rodrigo. Tá tudo Gente, como que pode? Eu sempre Acontece comigo. E eu fico tentando aqui, ó. Não, aqui, ó. e Eu fico- sempre sei quando é, porque Rodrigo, ele olha pra mim de tipo assim. eu fico continua. enrolando. Então, eu fico enrolando, eu faço eu isso. tava objetivíssimo. Eu falei, agora se eu tentar enrolar, vai ficar pior. É melhor eu falar Mas- a verdade. mas de qual- Tu ias na parte de celebrar todos os dias e continuas a ter pessoas na rua que vos param para elogiar um momento, um casamento. Um amigo nosso que mora aqui, inclusive o Matheus, ele falou, olha, foi muito engraçado, um pouco antes de vocês chegarem aqui em Portugal, um amigo meu, português, virou e falou assim, nossa, eu preciso te mostrar o casamento de 2 meninos que eu sigo, e ele mostrou o nosso casamento. E era na frente. E ele, por sinal, é ex-namorado do Rodrigo. Aí o Rodrigo, ele é meu ex! Olha, eu falei, você é brasileiro? Ele, não, é o menino português, é daqui. Ele falou, uma semana antes da gente chegar aqui, ele inclusive falou, eles estão vindo pra cá morar aqui. Você me lembrou, era isso. E pessoas conheceram a gente por causa do casamento. É, por isso causa que eu do ia falar. casamento. Não só por causa da gente como casal, depois por causa do casamento. Chegou em muita gente esse casamento. Bom, É uma Sim, doideira. chegou. Que lindo, que maravilhoso. Esse não é o exemplo, tu É, conhecias. exato. E a partir do casamento, como é que foi a decisão para vir para Portugal? Eu ainda queria fazer uma Tá, pergunta, uma pergunta antes, que é, depois houve o casamento, vocês souberam que ia haver a pandemia e adiaram. E criaram um projeto vosso, falávamos em off ao longo da pandemia. Durante a pandemia vocês tiveram um projeto. Contem-nos um bocadinho mais sobre isso. Sim, a gente sempre trilhou nossos caminhos paralelamente. Difícil essa palavra, paralelamente. Quase travei. Mas na pandemia a gente meio que deu um pause em tudo, né? Eu cantava nas minhas lives, assim, eu não tinha mais onde cantar, não tinha mais onde tocar. O Rodrigo também Eu tava nem no pausou. país que eu trabalhava. Você pausou, você não estava nem no país, você estava trabalhando, você também tinha voltado pro Brasil. Gente, tão continue aí, pouco. continue, eu só vou no banheiro, tô apertado. E aí a gente criou uma ideia, não só para passar o nosso tempo, mas também para, eu acho que, estimular nossa mente, né? Porque eu acho que muita gente, além de ficar doente na pandemia, ficou meio maluco. Porque Sem foi um dúvida. momento de muita doideira, assim, para todo mundo, né? E a gente precisava, eu acho que, ter essa gasolina dentro da gente para pensar em coisas novas, para passar o nosso tempo e não só ficar ali assistindo séries, ficar assistindo televisão e ficar pensando de quando... Porque a gente, no começo da pandemia, isso vai durar 6 meses. Claro, Aí depois vai ninguém durar tinha noção vai do durar tempo que ia 8 demorar. meses. Do nada virou 1 ano, viraram 2 anos, assim, foi passando. E vocês tiveram a ideia de começar um projeto E a gente conjunto. começou um projeto em conjunto de uma marca de roupas a gênero, chamada Um Par, que durante a pandemia toda, eu acho que foi do nosso maior, não digo passatempo, mas uma das nossas maiores ocupações, porque a gente não sabia como uma marca de roupa dá trabalho. A gente começou por uma brincadeira, né? Tipo, na verdade, a nossa sócia na época entrou em contato com a gente
por conta da nossa exposição, por conta dos nossos números, dando a ideia da gente fazer uma colaboração de roupas e tudo mais. A gente falou, não, por que não fazer uma marca e não fazer uma colaboração? E foi incrível. A gente, durante 2 anos, 1 ano e meio, a gente trabalhou na Umpar, criando designs. Desde o zero, buscava tecido, ia no Brás, começou a melhorar as coisas. A gente ia no Brás com máscara, com o maior cuidado do mundo, mas... E foi muito legal, porque a gente tentava fazer as peças que a gente queria comprar e não achava, sabe? Que a gente buscava... valor acessível. Exatamente. E eu passo por isso, sabe? Bem Às vezes eu quero umas peças que eu só tenho na minha cabeça e eu não consigo achar. E a gente conseguiu fazer essas peças. E essas peças, várias pessoas que a gente admira muito, no meio da moda até, usam até hoje. Começaram a usar. Eu vejo as pessoas com ela. Assim, hoje em dia eu vejo mais na rede social. A gente chegou a ver na rua lá em São Paulo. E é muito maravilhoso, porque inclusive as peças são de muita boa qualidade, modéstia à parte, porque estão aí até hoje. E quando eu mando mensagem, eu falo, mentira que você está usando um par até hoje, mas eles falam, tá perfeito. E muita gente manda, por que vocês pararam? Eu já ia perguntar isso. Porque é muito trabalhoso. Eu acho que a gente, pra continuar com a marca, a gente precisaria ser full time naquilo ali, sabe? Eu contratar pessoas pra ajudar. E também eu acho que não andaria certo, porque eu acho que deu certo no tempo que deu, porque a gente tava realmente focado, eu e ele, com muito mais ele, assim, nessa parte de logística. Eu ajudava muito na parte de criatividade e tudo mais, mas não dava pra ter uma outra coisa ali, ela sabe, durou paralelo. O tempo que ia durar naquela época. Nunca digo, mas não digo eu não nunca sei, pra ela, pode sabe? mudar. Muita gente manda pra gente, porque e as roupas da Umpar não vai ter mais e tal no Instagram. O Instagram bombou na época. Tipo, a gente criou um Instagram do zero, do nada tinha 15 mil seguidores, as fotos tinham mais likes às vezes que foto nossa. Tinha tinha foto que dava 20, 30 mil likes. Mas a gente entregava o conceito, a gente criava campanhas, a gente entregava as campanhas. A gente sempre quis incluir muita diversidade, então a gente chamava pessoas de diversos corpos, de diversas cores, de diversas etnias para fazer as campanhas. Então as pessoas olhavam e achavam aquilo muito legal, porque era muito legal mesmo. Pronto. Exato. Eu sempre, no Brasil, aqui eu não... Como é que se chamava? Desculpa. Umpar. No Brasil, eu comprava muita roupa de pequenos artistas que vendiam independentemente. E aqui eu não tenho conseguido achar. Porque às vezes tu quer uma peça específica, diferente, que seja algo que fora da caixa, até usando o nome do podcast. Fora da caixa. E aí não consegue. E aí quando vocês conseguem criar uma coisa assim, né? Quem gosta de moda vai... E a gente não sabia muito desse lance de tipo, dá pra fazer peça, a gente quer fazer peças inclusivas, né? Do PP ao extra G. Falando é muito fácil, mas não é assim que funciona. Né? A execução foi não, um desafio. Não são todas as fábricas que tinham esse tipo, os fornecedores. Então, assim, a gente tinha muita ideia na cabeça e quando a gente passava pra parte mecânica, digamos assim, a gente levava muito corte de coisa. Então, a gente percebeu que se a gente quisesse realmente, acho que seguir com aquilo para um lance mais empresarial nosso, mesmo a gente tomar partido daquilo, a gente ia precisar dedicar muito mais tempo do que a gente já estava dedicando para aquilo. E no momento era meio que fora de questão, assim, era fora de hipótese, não tinha como a gente seguir. Mas foi uma delícia. Foi muito bom. E falando agora um bocadinho aqui da tua carreira, Rodrigo, conta-nos um bocadinho, como é que tu te tornaste modelo, de onde é que surgiu, se isso já foi a primeira profissão que tiveste? Surgiu com esse rosto primeiro, né? Surgiu quando ele nasceu. Mas podia ter e não gostar, não é? Podia, até porque é uma profissãozinha babadeira, né? Eu desisti quando o negócio engrenar, eu desisti. Eu achei que não era pra mim, não foi pra mim durante um tempo, na real, assim. Eu com 13 anos, porque eu sempre fui muito alto, também teve isso, que me empurravam assim, as pessoas, que meu pai e minha mãe achavam fim. Minha família, né, é extremamente evangélica, qualquer coisa meio artístico é horrorosa. Infelizmente, tá desviado, assim, né? E aí, mas eu também falava o que queria e tal. Minha mãe chegou a me levar em umas agências, mas com 13 anos eles chegavam lá, eles falavam que eu tinha que parar de pegar um pouquinho de sol com 13 anos. Falar que eu tinha
que emagrecer e tal. E eu saía gritando da agência, falando que ninguém ia mandar em mim, que nem meu pai e minha mãe mandavam em mim direito. Saía gritando, assim. Então, quando eu era adolescente, não rolou por isso. Eu fiz alguns concursos, participei de alguns, ganhei e tal. Mas também fui assediado uma vez, no Rio de Janeiro. Quase quebrei a agência inteira. E Aconteceu o comigo. cara que fez isso. E aí, não rolou pra mim até 25 anos. Com 25 anos, eu estava quase me formando na faculdade também. Faltavam 6 meses. E eu recebi a proposta de ir pro México. Eu resolvi que eu queria ir pro México. O México me chamou mais do que minha profissão, eu acho, pra falar a verdade. Eu tenho uma paixão louca pelo México. E o México me chamou e eu fui vendido como top model, não era. Eu era nada, eu nem sabia o que eu tava fazendo direito. Mas fui lá, meti a cara, aprendi muito, passei por todas as coisas que vocês possam imaginar na vida naquele país. Foi uma loucura. Do melhor ao pior? Do melhor ao pior. Muita coisa muito difícil. A minha mãe faleceu, eu estava lá. E foi, assim, tive um relacionamento completamente abusivo lá, que quase me mataram. Então, assim, foi bem complicado o México. Mas foi lá que eu aprendi a ser modelo, que eu criei o paixão. Eu amo a modelagem, eu amo o que eu faço. Foi lá que eu realmente trabalhei, que eu considero que eu fui modelo, que eu me dediquei. E de lá que eu ia para o mundo, mas eu dei uma volta para São Paulo. E nessa volta para São Paulo, meio que eu continuei trabalhando, mas com a minha exposição na internet, com tudo que aconteceu por causa da minha família, eu fui contratado diretamente, então eu não entrei numa agência e tal, então eu fui trabalhando por mim. Então no Brasil eu tinha minha carreira de modelo e meu trabalho na internet também, sabe? E não fui agenciado, porque não deu certo nas agências que eu tentei. Tipo, e já era um cachê muito diferente do México, então era difícil para mim aceitar tão pouco dinheiro. E quando me contratavam diretamente, era mais. Então eu preferia, porque no Brasil eles pagam umas coisas assim que não faz o menor sentido. E aí foi isso. E no Brasil eu comecei a trabalhar mais com a internet e agora que estou em Portugal, veio a pandemia, que eu não trabalhei mais como modelo, e depois eu já estava meio que trabalhando com a internet mesmo, sabe? Ok. E agora eu tô aqui disposto a... Tô trabalhando como modelo aqui, tô em agências, mas é tudo diferente aqui, sabe? A vida de modelo para mim hoje em dia é uma das coisas que eu faço, sabe? É uma das coisas que eu amo fazer. E eu descobri ela indo pro México. Foi assim, eu tô resumindo como que aconteceu, mas foi tarde, foi com 25 anos, nem foi novinho. Eu não peguei, tipo, gente que sai de casa com 14 para modelar, né? Gisele, sei lá, eu tô falando Gisele porque é a única pessoa que vem na minha cabeça. Mas tem um monte de gente que sai com a cidade. E hoje em dia é outra coisa, porque eu comecei com 25 anos e eu acho que a carreira de modelo mudou muito. Então eu acho que eu sempre vou ser modelo, sempre vai ser a primeira coisa que eu mais gosto de fazer. Não necessariamente eu vou estar indo em cast todo dia e estar aparecendo nas campanhas do Brasil, mas é o que me move e isso pode ir para outro lugar da arte, enfim. Hoje eu já trabalhei em projetos do Leandro, tenho vontade de trabalhar. Temos umas outras coisas para fazer aqui em Portugal. Mas, enfim, eu tava contando como é que começou a vida da modelagem em mim, foi no México, com 25 anos. E estavas a dizer, tornaste conhecida em parte também pela tua família. Sim. De que forma isso aconteceu? Quando eu voltei pro Brasil, e eu fui procurar uma agência, né, e tal, na verdade, no México, eu trabalhava com o meu nome alemão, que é Rodrigo Westermann. Meu nome é Rodrigo Westermann Malafaia. E eu trabalhava com o Rodrigo Westermann. Porque quando lá na escola também me chamavam de Malafaia, ficavam zoando. E eu também não queria pensar que eu era dessa família. Era uma coisa bem traumatizante pensar na pessoa que representa esse nome no Brasil, que é uma das pessoas... É o maior líder religioso do Brasil e acho que ele tem um impacto no mundo bem grande mesmo. Inclusive, ele estava aqui há pouco tempo, né? E... Enfim, quando eu voltei para o Brasil,
eu já não queria... Rodrigo Westermann, que eu usava, eu não aguentava mais soletrar, de verdade, isso era uma questão. Rodrigo Westermann, porque Westermann é W-E-S-T-M-A-M-N-N, assim, é muito difícil, ninguém sabe. Eu tinha que falar, tanto que ela já vai automático, e eu nunca mais falei esse nome, porque eu nem uso ele mais. E eu ficava um saco, eu chegava em qualquer porta de lugar, qualquer lugar, eu tinha que ficar soletrando meu nome. E eu não usava Malafaia de jeito nenhum. E aí, quando eu vim pra cá e comecei a minha carreira aqui, eu falei, quer saber? Não quero mais essa... Tá muito chato ficar soletrando esse nome, é muito mais difícil me comunicar com esse nome aqui no Brasil, porque não é sobre, o nome é bonito, não é sobre isso. É sobre ser um pouco mais simples também. E eu falei, quer saber? Eu vou usar o Malafaia, eu vou comprar essa briga, porque esse nome, ele é lembrado por tanto ódio. Isso veio no meu coração, assim, que quem sabe agora que eu tô trabalhando aqui, que eu tô no Brasil, eu tô criando o meu nome e tal, eu não mude a história desse nome, ele passe a ser conhecido por amor em vez do ódio, porque essa pessoa, ela propaga o ódio, ela propaga a morte, ela propaga as piores coisas que você possa imaginar. Então, assim, e não é nada do que eu propago. Então eu pensei, eu acho que eu sou capaz de mudar a história desse nome. E assim, de uma certa forma, eu acho que eu mudei. De alguma forma. Óbvio que ele ainda é gigantesco, mas muitas pessoas me conhecem. E foi com esse nome, por ele falar que não me conhece, por ele atacar eu e o Leandro, de postar foto nossas em vídeos deles na internet da gente no carnaval, me atacando, me xingando de tudo quanto é nome. Enfim. Mas é interessante, se ele não te conhece e não... Ele foi bem burro, se ele não me conhece, né? De me dar voz. Não, mas o que eu digo assim... Minimamente burro. Se eu não conheço vocês, o que eu quero postar foto de vocês se a vida de vocês não me atinge? Exatamente. Se vocês não me atingem... A vida da comunidade LGBTQIA+, atinge ele. Ele nos odeia. As pessoas se apoiam nessa pauta pra destilar assim, ódio, né? Então, essa é uma das pautas que essas pessoas têm que se apoiar pra elas conseguirem atrair mais gente, infelizmente. Atrair gente louca, né? Exatamente. Esse culto louco. Completamente louca. E como aí, se pegasse, né? E aí começou isso, e eu não deitei, eu não baixei a cabeça, eu mostrei que eu não tive convívio com ele, mas ele era apresentado aos meus parentes, a meu pai, a minha mãe, como meu parente, só que eles encontravam com ele até em igrejas e tal, mas eu nunca cheguei a encontrar que eu me lembre. Mas já fui em lugares que ele estava, mas aí depois que isso aconteceu, que eu mudei o nome, que isso se tornou público e que isso se tornou uma força muito grande, até por ele ficar falando que não me conhece, que eu estava querendo me aproveitar de um nome que eu não tinha o menor interesse de me aproveitar. Mas é teu nome, não é? Exatamente, é o meu nome, Rodrigo Westermann Malafaia. Enfim, ele quis me tirar de louco porque ele não quer dar voz para um gay. Um gay que é feliz e que tá causando uma influência na minha comunidade e não só na minha comunidade. De forma não percebe que deu benefício com isso, porque te tornou, exatamente, no fundo, a maioria dos artigos que há é sobrinho de Malafaia e ex da Voice. É o que eles se apoiam para... A gente nem tem nome. A gente nem tem nome. E na verdade tu nem é parente dele, né? Então na legislação brasileira não é considerado parente porque passou do 5º grau. Eu descobri isso depois que saiu a Veja. Quem vocês conhecem uma Veja com o meu rosto e uma entrevista de 2 páginas minhas falando do que é querer ser num ambiente completamente conservador, sendo gay, sendo alguém da comunidade LGBTQIA+, no meu caso gay, e passando por tudo que eu passei, porque foi horroroso, sabe? Eles me internavam em retiros espirituais para me mudar, eles faziam qualquer coisa para eu me sentir a pior pessoa do mundo. Foi muito traumatizante, foi horrível. E, na verdade, eu mudei o meu sobrenome porque eu estava voltando para o Brasil e eu queria usar o Rodrigo Malafaia e eu comecei a ter essa representatividade por eu estar falando como era difícil viver numa família tão religiosa, tão conservadora. Eu não falava sobre ele, eu nunca falei sobre ele. Só que me procuraram com esse objetivo, porque da mídia, da tabloide, e botavam isso. Eu
falava uma coisa e replicavam outra. Eu falava, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem, pelo que elas querem publicar. Eu tenho muita responsabilidade pelo que eu faço, porque eu falo, eu sempre tive. E assim, por mais que eu erre, eu sei que eu sou uma pessoa muito responsável. Com a internet eu sempre fui muito responsável e eu vou continuar sendo até eu morrer. Então, tipo assim, quando... Já me perdi de novo. Mas então, gente, isso de se perder é muito sério. É normal, acontece comigo todo sério. dia. Você falar, Mas eu quero aproveitar já. Exatamente, obrigado, já voltei. Que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que replicam. Então replicavam usando o nome dele porque dava, ficava em primeiro das mais lidas. Sempre. Era assim, então tipo assim, era assim, o que eles queriam e eu falava. Estão me chamando para falar uma coisa e eu tô falando, eu não tô usando o nome dele. E hoje em dia eu já... Quando me procuram para ter alguma reportagem, como procuraram tudo do nosso casamento, agora que a gente se casou no papel também no final do ano passado, me procuram, eu já tenho algumas pessoas que trabalham na QEM, na Metrópolis, enfim, na Globo, que me procuram, eu já conversei com eles que eu não quero mais isso e eles me respeitam. Só que outros sites republicam. E aí, quando sai saem todos. Pode ter certeza que se for o que eu dei em entrevista, eu já falei sobre isso. Hoje em dia eu só dou para quem eu já falei e falo, não quero mais. Mas foge do controle, sabe? Não tem como. Mas não sou eu, não sou mais eu, sim, entendeu? Sim. E assim, na real, é meu nome, brother. Eu não tô fazendo nada de errado. Exatamente. Eu não tenho também que ficar bater palma pra maluco dançar, não. Exato. Não. Falando exatamente nisso, e já mudando de assunto, porque a gente não tem que dar pauta pra esse tipo de gente mesmo. Concordo plenamente contigo. Eu costumo dizer que cancelamento pra mim é igual um ex-presidente que a gente teve, que eu cancelei ele. Eu não falo nem o nome dele porque ele foi cancelado pra mim. É melhor. Sabe? Não entoar. Né? Não entoar, porque pode aparecer algum fantasma. Mas enfim, não vamos falar muito de política neste momento. Vai ter melhores. Mas assim, vocês têm uma representatividade muito grande na rede social, dentro da comunidade LGBTQIA+. E isso... é importante. Vocês levantam uma bandeira, vocês prestam um serviço muito forte e importante. E nesse teu caso, tu que veio de uma família conservadora, eu tenho amigos que passaram pela mesma situação, e tu tá vendo aí, e eu te amo, cara. Eu te amo e já tá tudo bem, vai ficar tudo bem sempre. É isso mesmo, vai ficar tudo bem. Alguns amigos que passaram por famílias torturantes, assim. E eu queria, se tu não te importar, que tu falasse o quão destrutivo, agressivo essa coisa de querer transformar uma pessoa por causa de uma religião. Eu não sei se tu passou isso dentro do, como tu falou, mas os meus amigos passaram e eles até hoje têm sérios problemas de identificação, de... várias coisas psicológicas mesmo, que acabaram afetando, e por causa desse tipo de lavagem cerebral, de não aceitar o outro como ele tem que ser. E eu acho que tu deve ter passado a mesma coisa, e queria que tu contasse um pouquinho o quão difícil é esse processo. O mais difícil para mim foi que como eu fui criado na igreja, eu acreditava naquilo, né? Que tudo que me falavam, então era muito dolorido para mim. Eu comecei a não ter mais coragem de falar com Deus porque eu era gay e eu achava que era hipocrisia, e isso era muito torturante na minha cabeça. Eu parei de me conectar com qualquer tipo de fé porque eu preferia só que meus dias passassem. Eu nunca tive problema em ser gay. Eu comigo mesmo, eu nunca quis ser hétero. Inclusive, eu amo ser gay. Graças a Deus eu sou gay. Eu quero ser gay pra sempre. Ser gay pra sempre aqui mesmo. E é isso. Em todas as vidas, por favor, gay. Muito bom. Gay ou qualquer outra pessoa da comunidade LGBTQIA+, também estamos indo. Enfim, eu tinha muito problema com isso. Eu tinha muito problema de não entender por que essas pessoas não gostavam de mim, porque eu gostava de mim. E meu pai e minha mãe não gostavam de mim, ninguém gostava de mim, porque eu só andava com essas pessoas, sabe? E eu comecei a beber com 10 anos. Eu entrei em coma alcoólica com 10 anos. Eu quase morri, eu fiquei 48 horas desacordado. E eu só bebia. Eu saía... Depois que eu passei o coma alcoólico, eu continuei bebendo. Eu saí de casa porque era horrível, era horroroso. Eu podia ter morrido. Porque com 10 anos eu fiquei em coma alcoólico, me deram 6 seringas de glicose na veia e eu não acordei. Eu fiquei 48 horas em coma.
E era por isso, desde 10 anos bebendo, sabe? E assim, por isso, porque eu não entendia, porque eu gostava de mim, e ninguém gostava de mim na minha casa, ninguém gostava de mim ao meu redor, porque ao meu redor era gente evangélica. E eu gostava deles, então era muito complicado para mim, isso durou muito tempo. Hoje em dia, nenhum parente meu faz parte da minha vida, mas foi depois que minha mãe faleceu em 2017, ou seja, eu já tinha 26 anos quando minha mãe faleceu, e para eu falar, cara, eu tô cansado de tentar fazer pessoas que amam um Rodrigo que não existe, porque não existe, ele nunca existiu. É uma expectativa que as pessoas É uma tinham. expectativa de uma pessoa que nunca existiu. E meu pai falava que me amava, e todo mundo falava que me amava, mas que eu tinha que tirar isso de mim, que ele orava por mim para eu melhorar, para eu deixar de ser gay e tal. Eu, durante muito tempo na minha vida, fingi que tive namorada, só para ele, só para minha família. E, tipo, era bizarro de ruim, assim, tudo que eu vivia. E quando eles pegavam, porque meu pai era analista de sistema, então ele pegava mensagem no computador, porque ele rastreava. Ele pegou umas 2 vezes, assim, foi um caos. Eu cheguei a fugir de casa. Então foi assim, foi muita coisa muito ruim que eu continuei alimentando para ter eles perto de mim até 26 anos. Eu tenho 33 agora. Não é, né? Foi muito mais tempo fazendo isso. Então eu acho que eu ainda estou aprendendo muito como é. Eu acho que não é nem como é me amar, porque eu sempre me amei. Isso que é o mais bizarro. Eu sempre me amei, eu sempre gostei de mim. Como que é você querer estar rodeado de pessoas que realmente gostam de você do jeito que você é completamente. Hoje em dia eu sou muito livre, você sabe, né, amor? Eu sou muito eu sou muito tranquilo, eu sou muito mais feliz de não ter mais eles na minha vida. Porque agora eu tô com quem realmente gosta de mim, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Não que seja gay ser um defeito, isso não se inclui em defeito, mas eu digo no geral, sabe? Eu digo em qualidades e defeitos. Ser gay nunca foi um defeito. Inclusive, ser gay não é qualidade, não é defeito. Amor é tensão sexual. Eu nasci assim, eu sou assim, eu amo ser assim. Mas assim, que me ama por completo e que não quer que eu seja uma pessoa diferente. E foi isso que eu passei a minha vida inteira. Quando minha mãe faleceu, que minha mãe não era essa pessoa, porque aconteceu muita coisa na nossa vida e ela se tornou a minha melhor amiga, ela era tudo pra mim, tudo pra mim. Depois que ela faleceu, eu falei, chega, eu cansei desse povo. Eu quero que vá todo mundo pra puta que pariu. E aí foi isso. E eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Eu conheci o meu marido, a pessoa mais maravilhosa da minha vida, a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu tenho a minha mãe comigo. O retrato dela vai pra onde a gente vai junto, né, amor? Tipo, o Leandro tem uma conexão com ela. Nunca conheceu ela porque ela já era falecida, mas ele diz que conhece. Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz hoje em dia. E eu era também, tá? Eu sofri muito, mas eu era feliz. Eu sempre fui feliz. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe, ela sofreu muito também na vida as doenças dela, que era uma pessoa muito doente, mas ela sempre foi feliz. Eu sempre fui feliz, mas agora eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa tranquila. E eu quero ser uma voz para as pessoas, sabe? Eu quero poder mostrar para as pessoas e falar, não precisa ficar correndo atrás de sangue, não quer dizer nada. Não é porque te pariu, não é porque foi seu genitor, não é por isso que você tem que ficar implorando o amor das pessoas. Vai ter gente que vai te amar do jeitinho que você é. E muita gente, talvez não precisa ser muito também não, mas assim, vão te amar do jeito que você é, se você primeiramente se amar. Se você não se amar, vai ser bem difícil isso acontecer, sabe? Então, tipo, é essa voz que eu quero ser, porque as pessoas ficam buscando amor em pai, em mãe, sabe? Em irmão, em todo mundo. E elas esquecem que não tá só ali, não é ali. Não é porque tem sangue. O que quer dizer sangue, gente? E existe os nossos parentes falando pra gente que eles que vão estar quando a gente precisar. Minha mãe e meu pai falavam muito isso pra mim. Parece que eu ouço isso. Minha mãe e meu pai falavam muito essa lavagem cerebral, porque eu fui movido a lavagem cerebral, eu não sei nem como eu saí disso, tá, gente? Não sei. Foi Deus mesmo que quis. Porque eles falavam, quando você precisar de alguma coisa, era um terror isso. Todo dia falavam isso na minha cabeça. Seus amigos não vão todos correr, eles nunca vão estar... Na verdade, eu acho que os amigos deles eram assim, né? E... eles falavam isso pra mim, pra eu ser dependente deles emocionalmente, completamente. E só a sua família vai estar. Todas as vezes que eu precisei, meus amigos estiveram comigo, foram as pessoas mais maravilhosas, cuidaram comigo, cuidaram de mim de uma forma surreal. E eles nunca tiveram pra mim, na verdade, porque eles nunca me amaram do jeito que eu sou, né? Só do simples fato de eu ser quem eu sou e eu sou gay, eles
já não conseguiam me amar por completo, já não queriam viver a minha vida comigo, sabe? Queriam me impor as coisas que eles acreditavam. Enfim, então, tipo assim, a partir disso, já diz muita coisa. E todas as vezes que eu precisei mesmo, passei por muita coisa muito difícil na minha vida, meus amigos estavam sempre comigo, assim, me ergueram a mão, me botaram dentro de casa, cuidaram de mim, fizeram tudo por mim. Então, Nesse assim, ponto eu me identifico contigo. não é bem assim, não acredita nisso que te falem, hein? Se falarem pra você que quando você precisar vai ser sua família que vai estar do lado, primeiro, vai ser sim. A família que você escolheu, a família que você criou, a família que você convive, a família que te ama do jeito que você é, a família que te apoia. Não é parente. Família não é parente. Dizer exatamente amor não é obrigação, né? Amor não é obrigação. Exatamente. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim fazer esse descolamento foi um processo, digamos, sofrido. Esse descolamento, assim, tipo, exatamente isso. Eu amava os parentes, mas eu já não me sentia mais amado, a não ser que se fosse por uma necessidade. Eu preciso dele, então... E aí fazer esse descolamento foi muito dolorido. Mas, quando aí acontece mesmo, de quando tu precisar e ver que quem tá do teu lado é as pessoas que te amam, que são os teus amigos e várias... a tua família, a família que tu escolheu, quando tu te sente abraçado por isso, tu diz assim, mano... É porque você que cria esses vínculos, você tem que criar vínculos reais. Porque as pessoas gostam realmente de mim, com todos os meus defeitos e minhas... Não por obrigação, porque quando minha mãe precisou de cuidados a vida inteira, e eles colocavam isso pra mim, que eu sempre estive com ela, muito como obrigação. E eu falava assim, gente, eu faço tudo pela minha mãe porque eu amo ela, não é porque ela é minha mãe, não. Sim. Não é porque eu tenho que fazer... Eu não tenho que fazer porra nenhuma pra ninguém. Sim. Eu não sou obrigado a nada. Eu escolhi nascer, ela me teve porque ela quis. Exato. Só que eu amo ela, eu faria de tudo por ela. Só que por ela. Não sei se pela irmã dela, ou pelo irmão dela, ou pela tia que eu nunca nem vi na vida, que você tem que falar pra eu ligar que eu amo. Liga pra sua tia e fala que ama ela. Pelo amor de Deus, gente. Sim. É muita loucura essa coisa essa coisa de parente. Porque eu tenho que falar, parente, não é família. É muita loucura essa coisa de parente que o mundo vive. Eu acho uma loucura. Eu acho que a relação de pais e filhos, acho que os pais têm uma expectativa. E eles não amam o ser, não amam a essência. Amam aquilo que eles têm expectativa de ser. Exato, a projeção. Eu quero que eles... Por isso é que quantos médicos há que gostavam de serem cantores? Porque o pai diz, não, ser médico é que é o certo para ti, é aí que tu vais conseguir vingar na vida. O pai como é que sabe o que é que o que me interessa, eu tenho uma filha, o que me interessa é que a minha filha seja feliz. Se ela for jogadora de futebol, se ela for arquiteta, seja ela, ou se ela não quiser ser nada, também está tudo certo. Desde que ela seja feliz, é aquilo que importa. É por isso que eu acho que a representatividade é tão importante, porque as pessoas conseguem enxergar uma possibilidade fora daquela caixinha ali que dá certo, sim. Vai ter gente por você, sim. Você pode ser quem você quiser ser, sim. Porque na nossa época, quando a gente era menor, a gente não tinha essas pessoas para olhar e falar... Olha, eu sou igual a ela e ela tá dando certo na vida, são daquele jeito mesmo. Tipo, a gente não tinha muito isso. Então é por isso que é muito importante a gente falar disso abertamente e não fazer... E mostrar que esse discurso mata. Literalmente. E representatividade salva vidas. Esse discurso então, dessa pressão psicológica de falar pra você que você tá errado, isso mata muita gente. Muita gente tira a própria vida porque não aguenta, não consegue. Tipo, não consegue. Porque assim, você pode ter um vínculo sanguíneo, ser um pai maravilhoso, ter uma mãe maravilhosa. Minha mãe era minha melhor amiga. Eu morro de saudade dela todos os dias. É uma conexão surreal quando acho que você agrega. Ainda mais mãe, né? Mãe é babado. Mas assim... pode ser, meu pai poderia ser pra mim, mas eu não pode ser só isso, porque senão eu estaria onde agora? Se eu dependesse disso, minha mãe morreu, que era a pessoa que me amava do jeito que eu sou, que conseguiu depois de um tempo também, e a gente teve uma conexão. Eu ia estar implorando até agora amor pros outros, que toda oportunidade que eu tenho, que eu não me dou muita oportunidade de trocar muita ideia, se for muito a fundo, eu me estresso. Porque é tudo condicionado, né? Sim. Eu só vou até onde eu acredito que é. Se não for assim, eu não amo tanto. Isso não é amor. Não é amor mesmo. Não é amor mesmo. Mas, também, seguindo nesse lema, eu vi um vídeo teu que eu achei assim, ó...
um Reels teu falando sobre o GAT aqui, que eu achei incrível, Leandro. Incrível. Porque assim, no Brasil, mal ou bem a gente tem informação, mas as pessoas que estão aqui em Portugal e que precisam usar o serviço não tinham ideia, que eu acho, né? Porque eu não tinha ideia que existia esse centro. Não, mas você tá certo. Que é o GAT. Eu também não sabia. E aí quando tu... O que é? Eu não sei. Ó, o GAT é um grupo de acolhimento que te dá todo o suporte não só para estrangeiro, mas para as pessoas que vivem aqui em Portugal, até acesso à medicação, para pessoas que vivem com HIV ou que vivem com outro tipo de ST. É um grupo de centro de rastreio também. Você pode ir lá fazer exames de STs. Eles dão um acesso psicológico, o apoio psicológico. E eu não sabia que existia esse tipo de serviço aqui. É um tipo de serviço que não existe nem no Brasil, por exemplo. No Brasil a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que te dá um suporte maravilhoso, também psicológico, também de todo, desde o início até o final do seu tratamento, completamente gratuito. Porém, quando a gente chega aqui, principalmente pessoas que vêm de outros países para cá, e muitas delas, quando se trata de HIV, não só HIV, outras ISTs também, não fala disso abertamente. Então, por exemplo, um imigrante que vem para cá, a mãe não sabe, os amigos não sabem. Como é que eu vou sair de casa e ir num hospital? Você foi lá fazer o quê? Você foi pedir... É um tabu muito grande. É um tabu muito grande. A maioria das pessoas que vivem com HIV, elas não falam abertamente sobre isso. Sério? E foi muito doido, porque eu também não sabia disso. Antes de vir para cá, eu já me informei como seria o tratamento de HIV em Portugal. Eu já sabia que era um tratamento gratuito, que era tecnicamente de fácil acesso, então eu não estava preocupado muito com isso. Eu trouxe minha medicação para 6 meses, para ter o tempo hábil de chegar aqui e me adequar e tudo mais, ter um tempo para ver isso com calma. Porém, quando a gente se mudou, embaixo do meu apartamento, um dia a gente tinha acabado de se mudar, né? Sei lá, a gente tinha 2 dias que a gente tinha chegado no apartamento nosso em Setúbal. E embaixo do nosso apartamento tava lá, GAT e tal, e a gente, GAT, o que será que é isso, né? Grupo de assistência, papapá, e eu fui entrar, era literalmente um grupo de ativistas que cuidam, que dão suporte, que dão informação, e eu achei isso maravilhoso. Esse grupo é um grupo do governo, é um grupo... É uma instituição, acredito que não governamental, mas tem suporte do governo. Sim. Eu não sei te dizer isso certamente como é que funciona, mas eu no dia seguinte entrei em contato com eles. Eles foram super solícitos, me passaram todas as informações necessárias, tudo que eu precisava, tudo que se eu tivesse, tipo, por exemplo, o que eu preciso para começar a minha medicação aqui, para ter minhas primeiras consultas, meus primeiros medicamentos. Eles falaram, você precisa desses documentos, mas se você não tiver algum deles, não tem problema, a gente ajuda você da mesma forma, tanto a adquirir esses documentos, como a dar entrada na assistência médica ainda sem ter esses documentos. Top. Então, assim, foram informações que mesmo você pesquisando na internet, mesmo você se aprofundando, elas não estão claras ali, facilmente. E foi muito maravilhoso, porque eles só faltaram pegar na minha mão e me levar até a consulta no dia. Eles fizeram todo, eles marcaram a minha consulta, eles me falaram o horário da consulta, me falaram o que eu precisava levar, o que eu não precisava levar, tudo mesmo, tudo muito detalhado. E como eu já falava disso no Brasil, sobre viver com HIV e como as pessoas viram que eu estava vindo para cá, muita gente me pedia essa informação, como é que é viver aí com HIV em Portugal, muita gente me mandava falando, eu ainda não fui porque eu não sei como que é, eu tenho medo de chegar aí e não conseguir, porque ainda tô ilegal e tudo mais, aquela parada toda. Eu me senti meio que na obrigação de dar essas informações e eu não sabia o quanto o GAT, esse grupo aqui, era tão maravilhoso e eles estariam de mãos atadas comigo, sabe? Porque toda a equipe de comunicação entrou em contato comigo, me agradecendo por eu ter feito um story que tô ali. Eu falei, não seja por isso, eu quero continuar criando conteúdo com vocês. Leandro, tu acha que se a gente convidasse o pessoal do GAT, eles viriam aqui? Eles iam me adorar, com certeza. Pessoal... Vou fazer essa ponte, Isso, boa. Inclusive o Emanuel, que faz parte do time de comunicação, foi ele que entrou em contato comigo, me agradecendo em primeira instância, mas pedindo esse apoio, se eu pudesse fazer um tipo de material. E eu falei para ele, olha, eu acho que é muito importante ter
ali na página de vocês um material quase que didático mesmo, sabe? Como é viver com HIV em Portugal? Passos, porque é isso que as pessoas precisam. Porque quando você joga isso no Google, você vai ter lá o PB4, que é o documento que tem de como um acordo de saúde de língua brasileira, de país com... Só que para quem tá lá e ainda não veio, para quem chega aqui, muitas dessas perguntas, elas não podem ser feitas em voz alta, porque as pessoas não falam sobre isso. Então, não digo ninguém, mas pouquíssima dessas pessoas vão chegar hoje num hospital aqui em Portugal e falar: oi, tudo bem, eu vivo com HIV, eu gostaria de saber como é que funciona. Não falam. Não falam, elas ficam sem se tratar. Sim. Elas não falam. Por N motivos. Por N motivos, que a gente não precisa entrar aqui agora, mas assim, é um assunto muito estigmatizado ainda, infelizmente. E parte da minha função, eu acho, é tentar quebrar esse cristal que há por trás disso, porque eu tô aqui hoje conversando, fazendo parte de um bate-papo maravilhoso, vivendo com saúde, com os meus exames todos em dia, casado todos com alguém bonitinhos. que não vive com HIV. Casado com uma pessoa que não vive com HIV, eu tenho a minha carga indetectável, que é igual a intransmissível. Então, eu não tenho chance de passar o HIV para ninguém. Eu vivo hoje como se eu não tivesse HIV, porque graças à ciência, a gente tem medicamentos que não me dão efeito colateral nenhum e que me fazem ter uma vida completamente normal. Então, assim, eu não preciso esconder. Ninguém esconde que tem diabetes, ninguém esconde que tem pressão alta. E as pessoas escondem que vivem com HIV por um medo de represália social, enfim. Infelizmente, isso ainda existe, mas eu acho que a principal arma que nós temos para combater isso é falar sobre isso. Eu não consigo ver uma outra... Quem estiver a ouvir pode se identificar e ganhar consciência dos passos que pode As pessoas tomar. que estão à minha volta, que me seguem, elas só conseguiram, eu acho que, ter uma visão diferente do HIV porque elas estão vendo de fato que eu estou vivendo normalmente. Não adiantava só falar para elas que eu estou vivendo normalmente e elas não vissem uma coisa parecida. A minha mãe e meus amigos, eles só entendem que o lance do indetectável é igual ao intransmissível porque ela sabe que o meu marido não tem HIV. Então, assim, se a gente não der esses exemplos dentro do nosso espectro, dentro da nossa casa, dentro das pessoas que estão ali ao nosso redor, a gente não vai mudar a cabeça delas, infelizmente. Então, o GAT foi uma surpresa maravilhosa que eu tive aqui em Portugal. Eu queria muito que tivessem grupos como esse no Brasil, que dessem essa assistência de ser um grupo que não vai te trazer mais dúvida do que você vai levar. Porque às vezes você chega num centro hospitalar, alguma coisa, a pessoa te dá mais pergunta do que você mesmo perguntando para ela, sabe? Ela te dá mais questões para você pensar do que respostas. E foi completamente o oposto que o GAT fez comigo. Ele falou: o que você precisa? Quais são os documentos que você já tem? Você não tem isso aqui? Não tem problema. A gente vai ter o tempo de você tirar esses documentos, de você providenciar. E se você não conseguir providenciar, não tem problema também. A gente vai conseguir para você o tratamento da mesma forma. Isso é muito confortante. Até para mim, que já não tenho problema em falar sobre isso. Mas quando eu vi isso, eu falei: cara, as pessoas precisam saber disso. Legal. Então eu tentei fazer um vídeo mais educativo, assim, realmente educativo. Foi incrível. Eu não conhecia, quando eu olhei, eu digo: nossa, que projeto legal isso. E a gente está agora costurando outros projetos com o GAT, não só eu, mas como o Rodrigo também. A gente fez uma campanha agora que vai sair, eu acredito, esse mês ainda do GAT, uma campanha, inclusive, sobre esse tema indetectável é igual a intransmissível. A gente participou esses dias de um debate no Centro de Estrangeiros lá em Lisboa para falar sobre essas pessoas que vêm de outros países, os imigrantes para cá, que vivem com HIV e acabam tendo uma dificuldade no acesso do tratamento. Então, assim, estou mega feliz por poder ser um porta-voz desse assunto aqui também e perceber que essas pessoas, elas precisam de informação também aqui em Portugal. De verdade, eu te agradeço em nome de todas essas pessoas do serviço que tu está prestando, assim. Obrigado. Porque vocês estão fazendo muita diferença, não só aqui, mas dentro de uma comunidade e dentro dessa questão que ainda é um tabu. E fora da comunidade. Porque há muita gente que não acompanha por não se sentir à vontade. Exatamente. Então, assim, obrigado mesmo, guris, assim, de verdade. Leandro, o Rodrigo, vocês, assim, estão fazendo muita diferença. A gente está fazendo nada mais do que a gente poderia fazer. A gente está muito feliz de estar sendo essa voz também, outro tipo de representatividade, não só no Brasil, como aqui,
Porque é isso, tipo, quando eu conheci o Leandro, eu vou falar isso porque eu sempre gosto de repetir isso, eu falo pra todo mundo, que quando eu conheci o Leandro, eu já tinha tido contato com HIV com outros relacionamentos meus. Então eu já tinha uma consciência, eu já tinha uma informação sobre o assunto. Mas eu hoje em dia tenho muito mais. Mas quando eu vi ele, quando eu conheci ele, uma vez a gente foi num parque, até na Paulista, e ele estava com muitos amigos, que eram amigos dele, e eu estava conhecendo eles, né, porque meus amigos ali não estavam, mas eu estava com ele, ficando com ele, e ele falando abertamente sobre que ele vivia com HIV, e eu nunca vi ninguém fazer isso na minha frente, eu nunca vi isso na minha vida. E eu lembro que eu falei, eu quero casar com esse homem, é com esse tipo de pessoa que eu quero casar, com essa pessoa que eu já estava apaixonado, que quer fazer diferença no mundo, que não quer... Eu sei que é muito difícil, sabe? Não é fácil você simplesmente ter essa coragem. Mas ele já falava abertamente para as pessoas que isso realmente, as pessoas se sufocam, né? Por ser tão estigmatizado. Eu falei, eu sabia que ia ser difícil falar essa palavra. Estigmatizado. E foi, assim, uma coisa que eu falei, é com ele que eu vou casar. Tô casado, tá vendo? E foi uma coisa que eu fiquei completamente apaixonado, tipo, de querer fazer diferença no mundo. E aí, depois se tornou público, né? Numa live que a gente estava fazendo com um amigo meu, ele falou publicamente, e aí se tornou algo bem grande que mudou a vida dele, mudou a minha vida também, porque muita gente procura ele, me procura. Eu sou uma pessoa muito mais esclarecida ainda sobre o assunto por causa disso, e eu não sabia, assim, 100% sobre o indetectável e intransmissível. Eu cheguei a namorar uma pessoa que se tratava, eu nem sabia se ela era indetectável ou não, provavelmente sim, porque eu não conversava a fundo como eu converso com o Leandro e como eu tenho hoje a ciência das coisas, e eu achava que eu estava continuando vacilando, me relacionando com ele sem proteção, por exemplo, às vezes que acontecia. E quando a pessoa ela é intransmissível, ela não tem nenhuma possibilidade. Eu sou monogâmico, então eu só faço sexo com o Leandro e ele faz comigo. Então, assim, eu não tenho nenhum risco de pegar o HIV dele e nem de nenhuma outra pessoa, porque eu não transo com outras pessoas. Antes, quando eu não era casado com ele, eu vacilava, às vezes, com pessoas que eu não sabia. Se ela sabia que vivia com HIV, se ela se cuidava. Ela podia viver com HIV ou não viver, ou sabendo ou não sabendo, sendo transmissível. E hoje em dia eu tenho muito mais segurança. E eu vivo com alguém que vive com HIV, entendeu? E hoje em dia eu não tenho nenhum risco. Então, assim, gente, o conhecimento o que mata é a ignorância. Exato. O conhecimento salva. Então, assim, a gente precisa falar, porque, assim, quando você entende sobre o HIV, quando você vê uma pessoa que toma, hoje em dia já tem um comprimido só e vive normalmente, não precisa se abster de nada. A saúde do Leandro tá muito melhor que a minha. Por quê? Porque eu fiquei mó tempão sem plano de saúde. Por mais que tenha o SUS e tal, eu não faço exame periodicamente. Aqui eu não estou fazendo. Aparentemente está tudo bem. Ele sabe profundamente que está tudo bem, porque ele faz exame o tempo inteiro. Desde que ele descobriu que vive com HIV, ele tem que fazer exames. Não só de carga viral, mas de tudo. Então, assim, eu falo, gente, tá muito melhor que eu. Claro, eu acho que eu tô bem, eu espero que eu esteja. Mas, assim, a certeza... O grande problema disso tudo é realmente as pessoas... pelo estigma tão grande em cima desse assunto, as pessoas elas não querem saber. Então, assim, primeiro, elas não fazem exame. Muita gente acha que é uma doença da comunidade LGBTQIA+. Primeiro que não é uma doença, tá, gente? HIV é um vírus, a AIDS é uma doença. Quem não trata o HIV pode desenvolver a AIDS. Então, o HIV, eu não tenho nenhuma doença. Que é quando o vírus ataca o sistema imunológico. Exatamente, quando o vírus ataca o sistema imunológico. Então, assim, eu não sou doente, eu não tenho nenhuma doença. Eu contraí o vírus e hoje em dia eu controlo o vírus dentro do meu corpo. É como se eu não tivesse esse vírus, porque hoje em dia a ciência desenvolveu medicamentos antirretrovirais que conseguem fazer com que ele não se desenvolva no meu corpo. Então, assim, as pessoas elas morrem de medo de serem vistas fazendo um exame de DST. De IST, no caso, né? Infecção, porque não é uma doença. IST. Então, as pessoas elas querem fechar dentro dessa bolha e falar assim, não quero saber, se eu tiver... Foda-se. Se eu tiver, eu não vou contar pra ninguém. Isso você acaba se colocando em risco e colocando as outras pessoas em risco também. Porque a maioria das pessoas é muito doido, assim, porque... Hoje em dia é menos, mas quando eu comecei a falar disso na internet, as pessoas falavam, que ridículo, você tá romantizando isso como se fosse uma coisa simples. Eu falei, meu bem, você nunca transou sem camisinha na sua vida. Nunca.
Quem nunca transou com ninguém sem camisinha, que atira a primeira pedra. Então, se você é o alecrim dourado que nunca fez isso, beleza. Eu não tô aqui falando para as pessoas não se protegerem, pelo contrário, a melhor forma de se proteger contra o HIV e contra as outras ISTs é com a proteção. É com a camisinha, é com os métodos que a gente tem hoje de proteção. Não só masculina, camisinha feminina também, tá, gente? Porém, o que eu tento levar para as pessoas é quem já descobriu que vive com HIV. Porque a grande parcela das pessoas que acabam tirando a própria vida ou que acabam, inclusive, infectando outras pessoas são as pessoas que já receberam o diagnóstico de HIV positivo e elas não querem lidar com isso. Porque elas não querem contar pra ninguém, elas não querem contar pro amigo, elas não querem ir pro postinho fazer exame, elas não querem ir pegar o remédio porque elas têm vergonha, vão descobrir, aí se descobrir, meu namorado não vai querer mais ficar comigo, eu nunca mais vou casar, eu não vou mais namorar com ninguém, eu vou morrer. Você vai morrer se você não tomar remédio, aí você vai morrer mesmo. Bem provável. E não é do HIV, você vai morrer de uma gripe, talvez. Porque você não vai estar tomando remédio e seu sistema imunológico vai estar lá embaixo e você vai morrer se você chutar a quina da mesa e seu dedinho abrir. É uma coisa tão simples e as pessoas elas não querem olhar. Então, eu vejo muita gente, principalmente fora da comunidade LGBT, meio que se sentindo imune disso. Tipo assim, essa é uma coisa de gays. Não, amor. E o Brasil tem muitas pessoas heterossexuais que têm o vírus. E muitas vezes eu acho que a comunidade gay ainda se cuida mais e vai muito pro lado, tipo, vamos tratar. Porque se interessa pela informação, né? Porque hoje, se pega algumas regiões do país que nós sabemos que um pouco menos favorecidas, tem muita gente contaminada. Né? Exatamente. E eu acho que quanto mais a gente... Eu sei que é um pouco difícil, até pela desigualdade social e lugares que não são nem chega a informação, existe esses lugares, principalmente no Brasil, mas o quanto mais a gente trabalhar para mudar isso no mundo, quantas mais pessoas souberem que vivem com HIV, mais elas vão estar indetectáveis se elas se cuidarem, chegar medicamento para todo mundo, e aí menos vai causar a transmissão. Exatamente. É simples, a matemática é muito simples. As pessoas elas não fazem exame. Quem você conhece que faz exame periódico de não só de HIV, mas de ST, de hepatite A, B, C, sífilis, assim, não é só o HIV que pode trazer uma infecção para você, e as pessoas elas não fazem, elas preferem fechar o olho e elas continuam transando sem proteção. Porque isso acontece, não sejamos hipócritas, isso acontece em qualquer tipo de relação, seja ela homoafetiva, heteroafetiva, elas continuam transando sem proteção e elas preferem não ter essa responsabilidade consigo e com o outro. Então, por isso é bom ter a consciência, porque também existe o PrEP e o PEP, que é depois. Tem medicamento para se tomar antes e depois. Hoje em dia tem uma gama de coisas que você pode fazer. Se você é uma pessoa sexualmente ativa, que transa com vários parceiros, que não gosta de usar preservativo. Pessoas que trabalham com sexo. Pessoas que trabalham com sexo. Então, assim, você tem milhares de pessoas. São mais protegidas do que as que não... Por conta de informação. Essas pessoas, elas... que têm fazem exames muito mais regulares. Exato. A informação, ela traz a segurança. Só há um momento em que é obrigatório fazer esses testes, é quando vais assumir a paternidade. Quando és pai, tu tens que fazer o teste às DSTs para garantir que a criança não vai ter nenhum daqueles problemas. Tudo o resto, se procurares, existe um médico especializado que se chama planeamento familiar, que ele dá a pílula à mulher, dá o preservativo ao homem. Começa ainda quando somos crianças, que se visitarmos, acontece isso. Mas se a pessoa não visitar, em momento algum, médico de família ou no hospital, ninguém faz. Ninguém faz, Eu diria que na nossa idade 90% das pessoas, se tiver, não sabe. Porque não faz exame. Exatamente. E na maioria das vezes descobre já no estágio avançado. Tem um problema de saúde muito grave, vai ver, não é nada relacionado àquele problema de fato, mas está com uma carga viral altíssima e a pessoa não sabe quando é que aquilo aconteceu, não sabe se foi há um mês atrás, se foi há 10 anos atrás, porque você pode ter contato com HIV hoje e o vírus ficar quietinho no seu corpo durante 20 anos, 30 anos, não fazer nada. E daí quando você tiver com os seus 50, 60, você pegar uma gripe e morrer. E foi. Ai, Gurício. Vocês vão ter que voltar. A gente volta. Tá. Com certeza. Antes da gente encerrar, quais os novos projetos? O que vem por aí de vocês? O álbum do Leandro vem por aí. Ele olha pra mim e fala do meu. Eu vou falar do álbum dele, que você vai pensando no meu aqui.
O álbum do Leandro vem aí. Eu tô produzindo. Eu não tô produzindo junto, mas tô ajudando, tô dando muito pitaco. Até porque a gente tá num país completamente novo, a gente não conhece ainda muita gente. Inclusive, muito obrigado por receber a gente aqui hoje. Ter essa troca com vocês é muito especial, porque né, a gente ainda tá aqui conhecendo gente, podendo conversar com pessoas, assuntos interessantes. Como ele já adiantou, eu tô gravando meu segundo álbum. E não sei se vai sair esse ano ainda, por todos esses motivos. De novo, gente, vocês acreditam? Ele reclamou que eu só tinha feito uma música pra ele, aí eu fiz outra. Fez aniversário. Vai a segunda. Porque senão eu ia apanhar em casa. Que é isso? 6 anos, uma música? Tá na altura de passarmos Tem que ter vários álbuns. O álbum se chama Amores, Cidades e Outras Drogas. E tem uma temática bem de várias cidades que a gente já passou por aqui, né? Que a gente viajou bastante aqui. Antes de resolver se mudar para Portugal de fato. Então tem muita história aí que eu tá maravilhoso, tá maravilhoso. Agora já tô curioso. Primeiro já escutei. Escuto, na verdade, né? Então, isso você vai escutar escutem mais, Mundo Positivo em todas as plataformas digitais, já está disponível aí. O próximo, mês que vem, inclusive em abril, vai ter a primeira música chamada vai sair Madrid, que é o primeiro single desse álbum, que eu não sei ainda a data de lançamento. Eu espero que ainda esse ano, mas assim, talvez tudo depende. Vai ser logo após o aniversário dele. Exato, vai ser em abril, eu ainda não sei a data específica, mas mês que vem a gente já tem agora um primeiro single. Deixa eu responder. Que eu falei do álbum dele. Sim, claro. A gente tem algum... A gente, né? Esse é a gente. Pode ser que um projeto nosso tenha aqui pra acontecer, só que a gente não pode falar ainda. Eu sei que isso é muito clichê, mas é realmente porque tá completamente em andamento. Então, a gente vai ter umas visitas técnicas aí, talvez role. E minha carreira de modelo, eu tô seguindo aqui, gravando e fazendo cast, fazendo teste, correndo atrás. Estrelamos uma campanha que vai sair do GAT. E em breve, eu estou muito ansioso e é isso, a gente está dando um passo de cada vez, a gente está muito feliz, isso que importa. Apareceram coisas pra gente que talvez nos distanciariam desse nosso objetivo agora, que é ficar aqui, que é ficar junto, porque a gente não consegue ficar separado. E a gente declinou. Então é isso, a gente está sendo feliz e estamos muito animados porque tem. Que é o melhor plano de todos. Deixa a rede social de vocês, já sigam. @lbueno. Com 2 N's Bueno. Se você jogar Leandro Bueno, você vai achar de qualquer forma também. Meu @RodrigoWM. Vocês, Schipper, Christian Schipper. Bernardo Sampaio Mel, Ponto Fora da Caixa. E sem esquecer aqui o estúdio onde nós estamos a gravar, Impulse Room Studios. Se vocês quiserem gravar os vossos conteúdos digitais, podem vir até cá. E um beijo para nossa agência de marketing, Lisbon Method. Eu deixo vocês loucos sempre, mas eu amo vocês. E é isso, gurizada. E agora, aos 3 vamos dizer, eles são fora da caixa. Exato. Vocês dizem, nós somos fora da caixa. 1, 2, 3. Vocês são fora da caixa. Valeu, gurizada. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau. Foi